Porque eu tenho alguns amigos comunistas, e daí a gente tava brincando, né? Tipo, pô, velho, se você tivesse que voltar no tempo pra uma época, tal, pra onde você voltaria? A gente tava conversando meio que nessa noia, assim. Aí surgiu a pergunta, pô, se você pudesse voltar no tempo e matar alguém, quem que você mataria? Óbvio que o cara chegou e me falou que ia matar o Stalin pro Trotsky pegar no poder. Porque se fosse o Trotsky, aí a União Soviética teria A dado gente, certo. a gente já teve uma conversa parecida com isso. Eu não sei se nesse sentido também, mas aquela conversa dos gênios lá, e eu continuo. Tipo, que a ideia ia surgir de qualquer jeito e eu mantenho dito, cara. Você pode matar Stalin, você pode matar Hitler, você pode expurgar. A não ser que você literalmente apague a ideologia nazismo do mundo, o que já é uma coisa tão abstrata que não faria nem sentido falar, vou voltar no tempo e vou apagar o nazismo. Tipo, as condições que fizeram aquilo surgir ainda vão estar lá. Nada que você faça vai mudar isso. Não tô falando nada que você faça. Tipo, você pode falar para as pessoas, pessoal, o que quer que esteja acontecendo não tem como ser culpa de uma etnia específica. Isso não faz sentido. Vocês percebem que isso não tem lá. Tipo, tudo bem, você tem o. Talvez você conseguisse convencer todo mundo do contrário falando isso. Mas não existe nenhum tweak, assim, sabe? Não existe nenhum parafuso que você possa apertar, soltar, tirar do lugar, que faria com que a história assumisse um curso assim tão diferente do que aconteceu. Tipo, Isso eu concordo. Mas assim, não era nem esse o ponto. Porque assim, o ponto era que a culpa do colapso foi o Stalin ter assumido e ter regido por, sei lá, 30 anos. Foi o que ele ficou no poder, não sei. Mas essa a ideia. ideia era que Trotsky era o iluminado que, se 53. estivesse no poder, o negócio teria dado certo. Cara, é que isso é. Saber a culpa. Eu já pensei, por exemplo, aula de geografia, quando você é social-democrata na sua escola particular lá, e você tem um monte de professor de esquerda, né? E daí eles vão te contando sobre os planos diretores do urbanismo da cidade lá. A professora de geografia, que tem um mestrado em urbanismo, ela vai falando lá sobre as coisas. E daí ela vai te apresentando sobre o ela colocou lá o plano diretor de Campinas, né, e mostrou o que estava acontecendo na cidade e tal, e daí mostrou déficit habitacional, e daí eu ficava pensando, porra, velho, mas por que o prefeito só não faz alguma coisa aqui diferente e tal? Eu tinha esse pensamento na cabeça, caralho, velho, se eu tivesse lá, eu ia conseguir fazer essa porra ficar melhor. Eu acho que isso é algo natural de todo mundo. Sim. Arrogância do Não ser é. humano. Não tô. Eu não tô. Manda aí, Marcos. Isso lembra aquela leitura passada. Esqueci o nome do livro que ele fala sobre a Obrigado, impossibilidade Beba. da ação humana. Não, isso é. Não é. O Marcos não tava aqui. Foi o primeiro, foi o Ciência Econômica e Método Austríaco. Isso. O que acontece? Depois que acontece uma merda, a gente pensa, se tivesse sido feito assim, assim, assado. Entende? Só que depois, tá ligado? Não adianta de nada mais. Por isso que depois de todo o desastre comunista, sempre vão dizer, deturparam Marx, tinha que ter sido feito assim, assim, assado. Então vamos tentar de novo. Sabe? E é um ciclo infinito, tá ligado? É isso que é foda, mano. Tipo, tudo é sempre leitura da história. Você pode atribuir muita importância a uma Que é coisa fato. e, tipo, ignorar a importância de outra coisa. Tipo, se você for meter o louco, tem muita gente que gosta, quem fica vendo videozinho de ciência no YouTube, os caras gostam muito de falar, não, porque se você tivesse saído um segundo antes, você ia pegar todos os sinais abertos, só que aí naquela hora ia estar passando um ônibus com um motorista cheirado de rebite, e ele ia bater e você ia morrer, e você era Einstein e nunca ia ter a teoria da relatividade, não sei o quê. Tipo, os caras, eles entram nessa aspira de que uma coisa muito pequena pode mudar tudo, mas em um determinado sentido, talvez não sair um segundo antes ou depois de casa, mas é. Cara, sei lá, uma ideia que você teve contato. Eu realmente acredito que essas. A gente não consegue entender bem o suficiente como esses fenômenos surgem a ponto de imaginar que, não, eu vou mudar um presidente pelo outro e vai super mudar. Tipo, você acha o quê? Que a União Soviética, na época. O Gorbachev foi o último presidente da União Soviética? Você acha que a União Soviética, na época do Gorbachev, que ele começou a abrir e tal, o país, os países, né? O regime, sei lá.
Vocês acham que se não fosse ele, então a União Soviética não ia acabar? Ou ela ia demorar tão mais assim pra deixar de ser a União Soviética, né? Tipo, não sei, mano. A gente atribui muita importância a coisas muito estúpidas. Acho que Tem até muita uma questão que importância o em Mises... indivíduos também. Sim, é isso que eu ia colocar. Quando você olha, por exemplo, o colapso do Império Romano, a atribuição é muito mais às invasões bárbaras, a queda de arrecadação de escravos por falta de dominação romana, mas ninguém olha o problema que é a inflação do denário romano realmente, tipo, mano. Chegou a um ponto de que a moeda passava-se alguns meses, ela passava em contato na mão de muitas pessoas e ela ficava rosa. Tá ligado? Tipo, o quanto que foi tirado de prata do denário romano, principalmente pós o filho do Marco Aurélio, tipo, ele começou a retirar, se eu não me engano, alguns avos de onça da época, não sei exato, mas, cara, é uma atribuição muito mais importante, a atribuição econômica dos fatos é uma contribuição muito mais importante para a história do que os atos políticos que foram tomados em si. Isso. Apesar de a inflação Cara, ser é que um ato historiador não entende de economia, né? Esse é o problema. Não, eu não ia nem por esse lado. Eu ia dizer justo. Mas tipo, o historiador não entende economia. Mas Quer dizer, pode até entender, né? Mas é que você não, tem. um ou outro. Você tem pessoas que são historiadores da economia, e o fato de que não é widely available, assim, o fato de que não é senso comum, que o que fudeu o Império Romano foram políticas internas e não, um cara que chegou da puta que pariu, os caras começaram a meter o louco lá, isso sei lá, isso prova que, tipo, a história tem um viés, saca? Sim. Tipo, e o viés da história é nunca pesar tanto nas decisões que um governo toma com relação a essas coisas triviais aí, tipo moeda e economia. Mas eu ia falar, cara, tipo, olha a arrogância do cara. Eu não sei quem foi o imperador que falou: mano, agora, se um cara tá te entregando uma moeda que fala que ela pesa 1 grama, foda-se. Não, mas eu pesei e deu 0,1 grama. Foda-se. Ela vale 1 grama de ouro. Foi um ou dois caras depois do filho do Marco Aurélio, coisa assim. Então, tipo, Mais ou menos por aí. Você acha que esse cara. Porque, veja só, isso provavelmente surgiu de uma tentativa genuína de fazer com que as transações do dia a dia fossem mais fáceis, porque você vai usando moeda, ela vai ficando gasta e tal, aí depois, puta, você tem que mandar ela pra ser cunhada de novo. Isso custa dinheiro mesmo, pra você manter um sistema assim, custa tempo e tal. Então o cara, ele genuinamente pensou, cara, faz diferença se a moeda era pra tá pesando 1 grama e ela tá pesando, tipo, 0,99 grama? Não faz. E, tipo, olha a merda. Olha a avalanche colossal que sai de um ato de burrice. Um sozinho. E você nem pode culpar tanto o cara por... Cara, por 2 mil anos atrás. Mano.